Você está tentando ter filhos e nada, mulher já fez todas as investigações possíveis e falou que está tudo certo com ela. Sabia que a causa pode estar em você? Pode ser uma causa de infertilidade masculina, o problema pode estar no homem, é mais comum do que você pensa? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O que causa infertilidade masculina? O que faz o homem ter dificuldade de ter filhos? Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com foco na saúde do homem, com formação em urologia e andrologia. Se você quer saber mais, não se esquece de se inscrever no canal, já deixe sua curtida e qualquer dúvida manda lá nos comentários. Então, o que é considerado infertilidade primeiro? Então, infertilidade é quando o casal não consegue ter filhos, ou seja, não está usando nenhum método contraceptivo, então não está usando camisinha, não está usando pílula, não está tendo coito interrompido, que a gente fala, que é tirar ali na hora de finalizar, não está fazendo nada disso e não consegue engravidar por mais de 12 meses. Então, 12 meses sem conseguir ter uma gestação. Então, aí sim a gente pode falar que é considerado infertilidade, que o casal está infértil. Mas isso também não significa que você precisa esperar os 12 meses para investigar. Você pode sim começar uma investigação antecipada, até mesmo porque vai causando uma certa ansiedade, tanto no homem quanto na mulher. Então, isso que é infertilidade. E o que é muito comum, a gente sempre começar a investigação nas mulheres. As mulheres geralmente ficam mais ansiosas porque é o corpo dela, muitas vezes a mulher que tem mais o desejo de engravidar, e daí a mulher que vai atrás do médico para tratar esse problema. E muitas vezes o homem é deixado de lado. Mas a gente esquece que em 50% das vezes a causa da infertilidade pode estar no homem também. Então é muito importante a gente também investigar o homem. E muitas causas dessa infertilidade do homem pode ser uma causa tratável e muitas vezes reversível, a gente consegue reverter isso. Agora vamos falar algumas delas. Então primeiro a gente pensa sempre em alterações hormonais. Então um hormônio que é muito importante ali para a produção de espermatozoide é a gente ter testosterona lá dentro do testículo. Então se a produção de testosterona estiver baixa, a gente tem chance de ter uma baixa produção e uma qualidade também ruim de produção de espermatozoides. E junto, quando a gente avalia essa parte hormonal da testosterona, a gente também tem que ver dois sinais muito importantes, que é o exame que a gente chama de LH e FSH. O que é isso? São os sinais que vêm lá do cérebro, uma glândula que a gente chama de hipófise, e manda lá o sinal para o nosso testículo. Então, o LH é o sinal que vai mandar para produzir testosterona. Então, é importante a gente avaliar ele para saber se está mandando o sinal para produzir testosterona. Às vezes, essa é a causa da baixa testosterona. O que mais? A gente também tem que avaliar o hormônio FSH. O que é isso? É o hormônio que daí vai estimular a produção de espermatozoide. Então, também esse hormônio é muito importante. Se ele estiver muito baixo, também não vai estar tendo sinal. E o que mais que a gente consegue ver também nesses dois hormônios? Se os dois estiverem começando a ficar alto, aumentando de valor, significa o quê? Que o testículo pode estar parando de funcionar, tanto para testosterona quanto para espermatozoide. Ou seja, está precisando mandar muito sinal e o testículo não está pegando esse sinal para ter essa produção. Então, muitas vezes, como eu gosto de explicar, é que, por exemplo, pensa que o seu testículo ali é como se fosse uma fogueira. E daí esses sinais é como se fosse mais lenha que você está colocando. E às vezes você está colocando muita lenha, mas a fogueira já está ruim, já está apagada, esse fogo não está pegando nessa lenha que você está botando. Então é isso que quando, por exemplo, o testículo já não está mais funcionando. Você pode mandar muito sinal do cérebro e não adianta, porque o testículo já está falhando. Então também é importante esse LH, FSH para a gente avaliar isso. Então a parte hormonal extremamente importante para avaliar a infertilidade masculina. E agora vamos para uma das causas mais comuns, né, que bastante gente faz pergunta e quer saber mais sobre o assunto, que é a causa, que é a varicocele. Varicocele, gente, são essas veias, ó, aqui na região do testículo que aumentam, dilatam, como se fossem as varizes, sabe, varizes da perna? Então, quando a veia quebra, daí ela dilata, né? Então a varicocele, ela é muito comum, cerca de 10 a 15% dos homens têm varicocele. Só que olha que interessante. Nos homens que têm infertilidade, 40% podem ter varicocele. Então, por isso que é uma causa muito comum de infertilidade. Então, todos os homens que estão passando por esse problema, a gente tem que investigar e avaliar a varicocele. Então, isso a gente consegue investigar tanto no exame físico, o que é isso? Examinando o paciente ali na sala.
Então o paciente tem que estar de pé, muitas vezes a gente pede para ele fazer uma força assim, atrás da mão, ou mesmo estufar a barriga, para a gente conseguir ver se essas veias estão realmente quebradas e dilatando. E qual que é o problema disso, então, da varicocele? A varicocele vai aumentar a temperatura ali do testículo. E não é à toa que nosso testículo está numa bolsa, porque ele precisa ficar 1 a 2 graus abaixo da temperatura do nosso corpo. E se a temperatura está muito alta, o que acontece? Ele provoca, a gente fala, um estresse oxidativo. Isso prejudica o quê? Tanto a produção de testosterona, mas mais importante nesse caso que a gente está falando, prejudica a formação de novos espermatozoides. E também a fase, principalmente, uma fase da espermatogênese, que é essa produção, mas a fase final ali, de maturação também nos espermatozoides. Que mais? A varicocele também pode danificar, por causa desse estresse oxidativo, o DNA que está dentro dos espermatozoides. Então a gente tem aquela fita de DNA, né? Aquela dupla hélice que a gente fala em rodada. Quando está muito estresse oxidativo por conta do calor excessivo da varicocele, pode quebrar alguns fragmentos desse DNA. E isso pode dificultar também a gravidez. Muitas vezes a implantação, até mesmo abortamentos precoces. Então a varicocele também precisa causar isso. E para investigar isso é um exame muito específico, a gente chama de fragmentação de DNA. Então a gente precisa não só do espermograma, mas nos casos de varicocele é muito válido também a gente solicitar essa fragmentação de DNA, para ver se está muito quebrado esse DNA. Com isso a gente consegue entender se vai valer mais a pena operar ou se não, se a varicocele não está causando tanto dano assim. Mas é uma causa extremamente importante, se tem que investigar em todos os casos que casais estão tentando ter filhos. Outra causa, que agora é uma causa que está ficando cada vez mais comum nos dias atuais, que é o uso e abuso tanto de esteroides anabolizantes como de testosterona, né? Então, hoje, toda semana, basicamente, eu atendo um novo paciente a respeito disso, né? Então, ele estava na academia fazendo uso de testosterona, estava super bem, e daí ele resolve ter filhos. Daí ele faz um espermograma, e o espermograma muitas vezes vem zerado. E ele chega desesperado para mim, porque ele não sabe o que está acontecendo. Doutor, como assim eu não posso ter filhos? E muitas vezes a causa pode estar nessa testosterona que ele está tomando. O que acontece? Toda vez que a gente toma uma testosterona, um esteroide anabolizante, pode ocorrer da gente bloquear aqueles sinais hormonais que eu falei. Então, a gente pode bloquear ali a saída dos hormônios de LH e FSH. Então, aqueles hormônios que eu preciso tanto para produzir testosterona do nosso próprio corpo, tanto para produzir espermatozoide, acabam ficando bloqueados. Então, se você para de bloquear o sinal, você vai bloquear também a produção de espermatozoide. E é isso que acontece quando a gente está fazendo uso contínuo de testosterona e de esteroides anabolizantes. Existe sim tratamento para isso, muitas vezes a gente consegue reverter, na maioria dos casos. Às vezes, se a gente não fizer nada também, ele pode ir voltando. Então é importante a gente saber também que mesmo quando a gente parar o uso da substância, pode demorar 12 a 24 meses para recuperar. E tem alguns homens que não recuperam tudo, 10 a 15% mais ou menos, e já tive casos também de homem que não recuperou, tá? Então continuou lá com uma produção baixíssima de espermatozoides e precisou ir, por exemplo, uma fertilização in vitro. Então toda vez que a gente vai usar um hormônio, a gente tem que pensar nisso também. Tem desejo de ser pai, quer ter filhos? Então muitas vezes não vale a pena a gente usar esse método para aumentar a testosterona. Tem que tomar cuidado com isso. Agora vamos para as outras tipos de causas que a gente chama de causas obstrutivas. Obstrução é quando o quê? Tem às vezes uma dificuldade de sair tanto espermatozoide, tá? Quanto também o líquido que também vai junto com esse espermatozoide. Então, que a ejaculação não é composta só de espermatozoide. A gente tem líquido da próstata e da vesícula seminal. Então, às vezes também esses líquidos estão obstruindo, tá obstruída a saída desse conjunto todo e dificultar a gestação. O espermograma, os espermatozoides também vão ficar muito baixos na quantidade, vão ter mais dificuldade de você conseguir ter uma gravidez. Então a causa de obstrução mais comum é o quê? Vasectomia, que é aquela cirurgia para o homem não ter mais filho. É comum também o homem fazer a cirurgia e se arrepender. Então a vasectomia a gente corta um canalzinho que a gente chama deferente para não deixar mais passar espermatozoide. E daí é uma causa obstrutiva, muitas vezes a gente tem que fazer uma reversão, cortar, fazer uma cirurgia e emendar de novo esse canalzinho. Outra causa obstrutiva
às vezes são pedras na vesícula seminal. Então, por algum motivo, acabou formando pedras, cálculos, e daí ele acaba entupindo a saída do líquido da vesícula seminal, muitas vezes também dificultando a saída de espermatozoide e prejudicando, dificultando aí uma gravidez. E outra causa também de obstrução são os cistos, tá? Cisto numa região que a gente chama de utrículo. Também nessa saída desse conjunto todo da nossa ejaculação pode formar um cisto, que a gente chama cisto de utrículo. E esse cisto é como se fosse uma bolha, e daí ele pode estar obstruindo, tapando ali, dificultando a saída dessa ejaculação e prejudicando aí a fertilidade. Outra causa também que a gente tem que sempre levar em consideração são infecções. Então, tanto infecções na próstata, prostatite, ISTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Isso também pode tanto prejudicar, muitas vezes, a produção ou até mesmo, às vezes, a saída ali do espermatozoide, desse líquido do conjunto todo da ejaculação. Agora vamos falar de uma causa um pouquinho mais rara, que são as causas genéticas, mas vira e mexe a gente encontra, né, no consultório. Eu, por atender mais isso, eu acabo pegando com mais frequência. O que são? Então, o que é isso, né? Então, quando a gente tem algum problema genético ali no cromossomo que a gente fala, né? Então, isso geralmente está mais associado com um quadro que a gente chama de azospermia, quando o homem não está produzindo nenhum espermatozoide. Azospermia não obstrutiva, ou seja, não está passando nenhum espermatozoide e não é uma obstrução. Então, realmente é um problema da produção, não está produzindo espermatozoide. E daí, uma das causas disso, por exemplo, é o que a gente chama de que é uma microdeleção no cromossomo, da zona AZF do cromossomo Y, né? Esse nome complexo, mas é um problema ali no cromossomo Y, e daí isso pode prejudicar e causar uma azospermia, até mesmo em 10 a 15% dos homens, tá? Só por causa dessa microdeleção. Então, inclusive, isso também pode prejudicar muito a quantidade de espermatozoide, de produção de espermatozoide. Uma outra causa genética, que também é raro, mas eventualmente a gente acaba pegando aqui no consultório, é a síndrome de Klinefelter. O que é isso, né? Então, todo homem tem lá o cromossomo X e o cromossomo Y. E nesse caso, a gente tem 2 cromossomos X e um Y. Isso vai prejudicar a produção de espermatozoide. Em 90% dos casos, vai ter também essa questão de azospermia obstrutiva. Então, em homens que têm azospermia ou tem uma quantidade muito baixa, uma oligospermia severa ali, menos de 5 milhões de espermatozoides, a gente precisa investigar as causas genéticas. E vamos lembrar, gente, que também a fertilidade do homem depende muito da saúde geral do homem, tá? Então, coisas que você pode já fazer hoje para melhorar a sua saúde, aí, a sua saúde fértil, a sua fertilidade, é, por exemplo, você ter bons hábitos. Então, não beber ou diminuir o etilismo, beber menos, não fumar. Então, tudo isso pode impactar na sua produção. Cuidado com excesso de calor, principalmente na região ali testicular, homens que têm o hábito às vezes de trabalhar, ficar com o computador quente ali em cima dessa região. Tem algumas coisas, às vezes falam de celular também, o celular pode esquentar, então também evitar deixar o celular muito ali no bolso da calça próximo, banhos quentes, saunas. Então, homem que trabalha com muita exposição ao calor, tudo isso pode atrapalhar um pouco. O que mais? Atividade física, né? Atividade física é essencial. A gente tem uma boa saúde em geral, isso também impacta na fertilidade, uma boa alimentação, um bom sono. Então, a gente tem que lembrar que é todo um conjunto, né? Não é um fator isolado que vai causar esse problema. Então, quanto mais a gente conseguir corrigir, quanto mais tijolinho a gente conseguir acrescentar de boa coisa, mais chance no final a gente tem que ter um espermatozoide melhor ali. Então, para a gente finalizar o vídeo, então é importante a gente lembrar o quê? 50% das vezes a causa pode estar no homem, então não adianta só a mulher investigar, o homem também tem que investigar. Essa causa, muitas vezes, que a gente chama, pode ser multifatorial. Pode ser vários fatores que estão causando isso, então tem que investigar. E como que você começa essa investigação? Você precisa passar num médico especialista nisso. Muitas vezes é um médico, que a gente fala que é um urologista, que formou em andrologia, tá? Um médico que tem essa especialização de andrologia, que tem a ver com infertilidade, tem essa vivência com infertilidade. Então é importante fazer essa investigação detalhada. E lembrar, gente, antes de você começar a culpar, a culpa está em mim, o problema está em mim, o problema está nela, a culpa é da minha esposa, da minha parceira, vamos focar na solução, tá? Então a gente tem que focar na solução, nem focar se a culpa é de alguém, a culpa é de um ou a culpa é de outro. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar a curtida aqui, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, manda aqui no comentário ou também pode mandar nas outras redes que eu tô aqui para te ajudar.